Se você anda pelas ruas do Recife, com certeza já se deparou com algum trabalho realizado por ela. A gente recebe no episódio de hoje, aqui no Papo na Boa Vista, a Lê Lopes, ela que é artista plástica e que está colorindo as ruas da capital pernambucana. Lê, é uma satisfação ter você aqui. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer meu estar aqui no Papo na Boa Vista com vocês e poder estar mostrando um pouco do meu trabalho. E agora fala pra gente então, como é que é o teu trabalho? Quando a gente fala assim, não, mas fulana é artista plástica. Como é que é esse trabalho? É pintura, é escultura, é o quê? O trabalho que eu tenho feito, sempre fiz, foi sempre estar me aperfeiçoando como artista. Então, eu acho que todo artista começa com lápis e papel, né? Se não começou com lápis e papel, não começou, né? Tá indo já para o meio ou para o fim. Então, daí eu parti a estudar a parte de pintura a óleo, pintura acrílica, até que em 2000 eu comecei a trabalhar com aerografia, né? Fazia grafite em camisas, grafitava capacete, tudo que aparecia eu grafitava. E passei um bom tempo com meu ateliê lá em Peixinhos, Olinda, trabalhando com grafite, uns 8 anos, até que decidi que eu tinha que aprender também a me vender, né, e crescer como um profissional. Foi quando eu fui estudar publicidade e propaganda para aprender como vender o meu trabalho. Vendeu peixe. Vendeu peixe, é. Agora, isso começou lá atrás ainda, assim, essa aptidão, esse teu dom pelo desenho, pela pintura, tu já praticamente nasceu sabendo? Assim, desde pequena que a gente desenha, né? Na escola sempre foi minha aula preferida, a aula de artes. Eu sempre gostei de cor, de tinta, do colorido. Me trazia muita alegria quando eu ia pintar. E aí minha avó também foi uma grande estimuladora, ela me trazia aqueles livrinhos de desenhos para colorir. Então, desde de novinha eu sempre desenhava, fazia os trabalhos naquela época, né? Não entregando a idade, mas naquela época a gente fazia a capa dos trabalhos na escola, a gente não tinha computador. Não tinha curso de arte ainda, né? Não. Tinha que colocar história, botava trabalho de história, fazia uma capa, botava um desenho. Então era tudo feito manual, naquele papel pautado, né? Então eu sempre ganhava destaque, todo mundo até dava uns trocadozinhos. Faz minha capa. Aí pagava uma pipoca na escola, pagava um sorvete. Então isso foi estimulando também aqui. Eu fui enxergando, poxa, eu tô ganhando dinheiro com isso, tô ganhando alguma coisa com isso. Foi estimulando, vendo aquilo como uma profissão já. E aí, daí pra frente foi só lapidar? Foi só lapidar, a gente tem sempre que procurar melhorar, crescer, aprender. A gente nunca sabe de tudo, né? Então tem que ter sempre essa humildade que a gente tá aqui para se aperfeiçoar. Então eu comecei a estudar pintura a óleo, fiz cursos em diversas instituições aqui em Recife, fui estudar designer, fui estudar publicidade, enfim, a gente não para de estar estudando. Dizem que quem trabalha com artes plásticas, quem fotografa, quem é cinegrafista tem uma visão diferente de mundo. Você não teve outra visão, é só essa, eu sei, mas como é que você enxerga o mundo assim? É de forma, quando você conversa com outras pessoas que não têm o teu dom, o que você observa assim que é diferente? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa com ideias meio utópicas, né? Tipo, acho que boa parte do que eu penso seria um mundo meio que paraíso que não ia rolar nunca da maneira que a gente vive o mundo hoje. Então, eu penso que às vezes as coisas que estão ali no mundo das ideias fica difícil da gente trazer na prática para a nossa vida, para a nossa construção. E, às vezes, eu acredito que se você realmente busca melhorar e mostrar o que você tem a dizer, a falar, se você quer se tornar, de certa forma, próximo à coisa que é divina, que é bela, então você tem que passar muito tempo se dedicando a isso. Então é isso que eu busco como ideal, né? Eu busco me aprimorar. Então eu tento trazer as coisas que estão aqui no mundo das ideias, né? E colocar em prática. Isso é um caminho, um percurso longo que um artista, eu acho que ele nunca termina. Ele morre sem chegar no final, porque ele está sempre tentando se aprimorar. Para mim, o artista de verdade, ele está sempre buscando fazer coisas novas e coisas diferentes. E isso é uma coisa que eu busco estar me aprimorando e sempre me aperfeiçoando.
Quando é que bateu assim a ideia de falar, de perceber, na verdade, que você era artista, que aquilo que você fazia era uma arte que pouca gente fazia igual? Eu creio que o talento, ele já me era nato, mas as técnicas, elas não foram as coisas que apareceram assim. Eu fazia as coisas assim que eu achava assim, caramba, cheguei a esse resultado, mas eu não sabia que existia nome. Outras pessoas já tinham dado nome para aquelas técnicas, entendeu? Eu fazia mais por intuição. E eu creio que há um tempo atrás eu não tinha eu não me enxergava ainda como aquela pessoa, eu tenho um bom trabalho. Eu sempre fui muito humilde nesse sentido, de saber que eu sempre tenho coisas a melhorar. Então, até por ter essa coisa de perfeccionismo, de tentar estar melhorando, eu nunca acho que eu... Timidez talvez também, né? Eu nunca acho que eu vou mostrar meu trabalho agora, eu vou agora tentar fazer algo agora. Nunca chegava esse momento para mim. Eu acho que essa maturidade, ela veio também com não só com os estudos, mas também com minha idade, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo. E hoje eu consigo enxergar que eu sou capaz de fazer muitas coisas dentro das artes, que eu amadureci, né, como um profissional. Então eu acho que entre os 30 e os 40 foi o momento que eu vi que eu estava pronta já para começar a trabalhar e mostrar meu trabalho. Quando é que veio o primeiro reconhecimento? Veio dentro de casa ainda, com a família, ou precisou vir de fora para dentro? Na verdade, como eu te falei, minha avó sempre foi uma grande impulsionadora, né? Ela, acho que foi a primeira pessoa que reconhecia. Depois, meus amigos de escola, pô, Ale, que massa! Tu é muito isso, tu é muito aquilo, né? Para usar outras expressões. Que legal! E aí, isso também me estimulava. Até o ponto que eu comecei a fazer alguns trabalhos nas ruas lá de Peixinhos. E aí o pessoal da Ambev passava, achava massa, pegava o telefone, ligava e me contratava para fazer camarote. Então eu viajava muito com eles para fazer camarote. E acabou que eu comecei a ter essas pessoas que reconheciam esse trabalho, que curtiam o que eu fazia. E eu acho que o reconhecimento é esse. Às vezes não é o mundo inteiro, mas é aquele grupo de pessoas que você é visto. Porque, na verdade, existem muitas pessoas boas no mundo, mas nem todas conseguem ter a visibilidade, né? Como o Neymar, por exemplo. Com certeza deve ter jogadores espetaculares, até melhores que ele, mas para você chegar lá tem outras coisas que envolvem aí, né? Tem o mercado, tem as influências, tem as pessoas que vão abraçar a tua ideia, as pessoas que, na grande maioria, vai dizer: esse trabalho é bom, eu gostei disso aqui, realmente ficou bonito. Então não é só você ser bom, sabe? Então é um conjunto de coisas, e eu tô nessa minha vida tentando desvendar esses mistérios. Não desvendei tudo ainda não, tô, acho que engateando ainda. Já passou por uma assim. situação de você estar presente na hora do elogio e a pessoa não saber que você era artista que tinha feito aquilo ali? Sempre, sempre. Até mesmo que às vezes a gente leva ajudante, e geralmente eu trabalho muito com os meninos, né? E engraçado, eu tô trabalhando mesmo um mural com os meninos, e aí a ideia quem criou foi eu, né? Eu crio o layout direito no computador, apresento pro cliente, o cliente aprova, eu faço a venda, faço tudo. E aí quando chega lá na hora que tá grafitando, chegam várias pessoas: pô, que massa, tu que faz, né, Carol? Até o cameraman vai direto para entrevistar o cara que tá me ajudando, sabe? Você que fez, muito massa, sei lá. Aí depois que vai conversar, não, a ideia é dela. O meu amigo que tem que falar, a ideia é dela, foi ela que criou, coisa e tal. E aí o cara: você quer a Lê? Eu fiz: sou eu que sou a Lê. Então rola muito. Mas é isso por conta do preconceito que existe, enfim, do machismo que possivelmente também está na tua área. Talvez, acho que essa ideia de grafite hoje está meio que mostrando que as mulheres podem fazer o que fazem. Tem mulheres maravilhosas trabalhando no grafite. Mas talvez ainda exista esse pensamento de que é uma coisa mais comum dos homens estarem na rua fazendo, né? Até porque o grafite já foi ligado à marginalidade há muito tempo atrás, né? E a gente está tentando tirar essa coisa marginal do grafite e colocar como arte. Ainda existem algumas brigas ou algumas discussões até entre os próprios grafiteiros, mas eu acho que o melhor viés para o grafite é que ele seja visto, sim, como arte. Inclusive,
se a gente for pegar até pela evolução da arte, ele já entra como uma nova arte, né? A arte urbana, Sim, ele claro. se faz presente, né? A gente está muito acostumado a ouvir as 7 artes, mas já se definem aí pelo menos 11 artes, e o grafite, que é a arte urbana, está nesse meio. Recém-incluída, inclusive, como eu te falei, quando eu comecei a grafitar, há um tempo atrás, algumas pessoas de organizações, pessoas que faziam produção de arte e coisa e tal, chegavam e falavam assim, não, porque nem tudo é arte, coisa e tal, o grafite não está nesse meio, o grafite tem um outro contexto. E eu já tinha na minha visão, sim, o grafite para mim é arte. É uma forma de me expressar. Não importa a ferramenta que você use. Quem determina o que é arte não é o pincel, não é o lápis, não é o spray, não é o aerógrafo, é o artista que faz a arte. Então as pessoas têm alguns diálogos que eu acho que são ideias, a ideia de cada um, claro, respeito, mas na minha ideia, na minha concepção, quem faz a arte é o artista. A tinta ou a ferramenta é só um instrumento. Se não fosse assim, a gente não teria alguns artistas que são expressões mundiais. Se eu não me engano, acho que era o Pollock, que não utilizava pincel. E o engraçado é que ele foi por acidente, né? O cara tava bem bêbado, saiu pingando tinta e a tela que tava no chão tava sendo pingada. Quando ele viu, ficou bacana isso aqui. Por acidente ele descobriu um estilo de arte, vê que massa. Então eu acho que às vezes acontece sim esses insights, né, que a gente tem durante a parte de criação. Às vezes eu tô assim, você tem aquele momento que você dá aquele blackout de criatividade, né? Todo mundo tem esse momento e aí eu tô criando, tô tentando puxar uma ideia e não sai. Aí eu vou para um bar com os amigos, converso, coisa e tal, daqui a pouco vem aquela enxurrada de insight na minha cabeça, vou criar aqui, vai ser essa ideia, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu acho que isso é massa, a mesma coisa aconteceu com o cara tava pintando uma coisa, daqui a pouco ele olhou pro chão e viu, acabei de criar uma coisa nova, Vaidade à parte, tu admira a tua arte, tu fala assim, ficou massa isso aqui. Cara, eu li uma coisa que eu acho que fala muito sobre mim, né? Pro artista, e é assim que eu me sinto, pro artista uma obra nunca tá acabada. Se você deixar, ele vai passar anos e anos mexendo naquilo. Mas a gente tem que dar por acabado, muitas vezes, porque senão a gente não entrega nada. Principalmente se você for uma pessoa perfeccionista, né? Você vai passar tempos e tempos ali. Você vê que o Leonardo da Vinci passou mais de 2 anos na Mona Lisa, que é um quadrinho pequenininho, Então, ver o grau de perfeição ou de técnica que ele queria estar envolvido ali, ou não tenho pressa, eu quero fazer o meu melhor aqui, vou fazer caprichar aqui nesse olho, depois amanhã eu vejo como é que eu faço o nariz. Ou então fica só lambendo a cria, né? Entende? Então eu acho que é um amadurecimento, é uma coisa que é um desafio seu com você mesmo, artista, não é para mostrar para ninguém. Você se aprimorar, ou aprimorar uma técnica, ou estudar coisas, é uma coisa de você. Tem coisas que eu acho massa de outros artistas, eu pesquiso muito, estudo muito, pego muita referência e eu vejo assim, caramba, a técnica desse cara é massa. Então, vou estudar um pouco para ver como é que o cara faz e dali eu já crio algo novo. Uma coisa que eu vi, que eu modifiquei e que agora se tornou minha. Deu para entender? A tua melhor obra é sempre a última? É como eu falei, né? Tipo, pra mim, eu nunca vou estar boa o suficiente. Sempre vai ser a última que vai estar sendo boa. Tem coisas que eu vejo, isso aí ficou legal, mas podia ter melhorado, né? Então é sempre assim. Existem várias coisas que influenciam no resultado de um trabalho. A primeira delas é tanto teu espírito como tu tá naquele momento, a segunda é o teu cansaço e os prazos, né? Como eu te falei. Pra mim, especificamente, quanto mais tempo eu tiver, melhor pra mim. Porque eu fico mais lambendo aquilo, minuciando a coisa, sabe? Eu gosto muito de ter tempo para trabalhar. Não gosto de ter pressa, não. A pressa é inimiga da criatividade? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem momentos que você tá naquela fúria de ideias, né? Que você tem aquele brainstorm, você começa tá cheio de ideias ali, empolgado. Mas para execução, eu acho que você quanto mais tempo, melhor. Então, para mim, o tempo ele me leva a explorar mais até de mim mesmo, como artista. O que é mais difícil executar na tua arte?
o tempo. Quando não tem muito tempo, eu acho que é talvez o maior complicador, mas dentro daquilo que você se propõe a fazer. O que é mais complicado? É o dia quando não está legal, a inspiração não vem, ou então a superfície que você vai fazer aquilo ali talvez não seja a mais adequada? Tem tudo isso, eu acho. Mas eu acho que esse conjunto de coisas a gente aprende também como profissional, a gente aprende a lidar com elas, né? Mas eu creio que a questão do prazo é uma delas e também a questão do cansaço, às vezes, são as que mais me deixam a não entregar o que eu queria, sabe? Essas duas são as principais. E acontece às vezes também até porque como eu trabalhei em diversas habilidades e tenho vários trabalhos para fazer, acaba que às vezes acontece de vir 10 trabalhos de uma vez só para você fazer. Pô, eu quero ser legal com os clientes, eu quero atender todo mundo. Mas a arte ela não é como produzir celular, que você bota ali na linha de produção e vai a maquininha batendo de um em um. Não é assim. Não é igual gráfica, que a impressora vai lá e faz 300 mil cópias em não sei quantos minutos. Não. É um trabalho manual que você vai fazendo ponto a ponto, linha a linha, preenchimento a preenchimento. E ele, por mais que você se torne rápido, porque quanto mais você pratica, mais você fica rápido na sua arte, no seu desenho, na sua pintura, fica mais hábil. Por mais que você tenha essa coisa de estar fazendo, mesmo assim seria impossível dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, para o cliente, fica difícil para ele entender que por mais que a gente goste, que a gente saiba fazer, a gente tem um tempo, tem um prazo de execução. E quanto mais ele der esse tempo, essa liberdade para a gente, mas ele vai ter também um resultado melhor na entrega dele. Tem cliente que não entende a tua arte? Cara, geralmente, as pessoas que são meus clientes têm o que foi aprovado. Porque eu aprendi a fazer o croquis, aprendi a importância de fazer o croquis. Então, não sou esse artista que se acha o mais foda das galáxias, que vai chegar lá, vai sair uma arte dentro dele e o cara vai achar maravilhoso. Não. Primeiro que eu teria que entender muito bem a persona do cliente e o gosto dele, eu teria que ter uma convivência com ele para entender o gosto dele, o que é que ele quer. Então, é mais fácil quando você produz algo que você produziu, não por encomenda, mas o cara foi lá no seu espaço, gostou daquele quadro e comprou porque ele gostou. Então, assim é fácil o cliente gostar. Ele está comprando o que ele entendeu, o que ele gostou, certo? Mas quando é alguma coisa para agradar o cliente, que é uma encomenda, eu faço primeiro o layout, eu rabisco, certo? Para que ele não tenha esse problema depois de dizer, não gostei, não entendi. Então, isso não vai rolar, ele já aprovou. Então, foi uma coisa que eu aprendi como profissional. Eu acho que peguei um pouco disso da publicidade, mas eu levo muito do que eu aprendo em outras coisas para a minha vida como artista também. Tu contou um pouquinho da tua história de vida e falou que tua avó foi uma das grandes incentivadoras para o que você é hoje, né? Te estimulou lá atrás, enfim. Mas tua trajetória até chegar aqui, ela passa por vários locais diferentes. A gente, inclusive, tem até uma coisa em comum, você nem sabia, vou abrir aqui agora para você. Nossa carreira começou dando aula em curso de informática, eu também comecei assim, enfim. E aí você foi traçando, e por muito pouco a arte não ficou no segundo plano na tua vida. Tu trabalhou com marketing e tal, mas acabou associando as duas coisas e hoje consegue colocar em prática tanto a tua paixão, o teu dom, quanto o teu conhecimento técnico. Sim. Esse eu acho que é um grande dilema para muitas pessoas, né? Como sobreviver, né? E como fazer isso sem depender só de uma coisa hoje. Porque eu acho que o grande problema é que quando a gente deposita muita confiança, muito acerto que vai dar certo uma coisa só, acaba que o nosso risco se torna maior. Então, quando eu tive várias experiências profissionais e eu via que era muito arriscado para mim ficar sem nada de repente, né? Porque ou o patrão não queria mais que eu trabalhasse lá, então você ficar desempregado, ou porque eu dependia do cliente e o cliente quer pagar o preço que fosse por minha arte e às vezes ele não entendia o desgaste que se tinha para fazer aquilo, que não era uma coisa de produção, e eu tinha que convencer esse cliente, só que eu não tinha preparo de vendas, não tinha a lábia para fazer a coisa. Então eu tive que aprender como fazer, eu tive que aprender outras coisas.
E acaba que hoje eu não dependo só da arte para ganhar meu dinheiro. Dependo da arte, sim, como instrumento para ganhar meu dinheiro. Mas eu uso minha arte para o designer. Eu não sei desenhar, então eu posso fazer no computador arte. Posso fazer uma ilustração, posso vender, já é um trabalho diferenciado. Nem todo designer é ilustrador. Então eu já sou um designer que faz ilustração. Eu fiz publicidade, então eu sei fazer a parte de marketing. Então eu uso também minhas habilidades de artistas ali dentro, né, dessa profissão. E também uso a parte de publicidade hoje para as artes. Ou seja, a pessoa que te contrata uma agência, na verdade, não contrata uma pessoa. Tem um amigo meu no trabalho que falava assim para mim, a Lê é uma agência completa, ela faz a estratégia, ela faz o planejamento, ela faz a peça, ela cria o projeto e depois vai lá e executa. É mais fácil assim, né? Ou mais complicado, talvez. Não, é um pouco mais complexo. cansativo, digamos, é mais desgastante. Tipo, você cansa mais, claro. Mas aí você não corre tanto risco, porque aí você sobrevive de verdade. Eu cobro o preço que eu acho digno para o meu trabalho, certo? E na arte também, eu cobro o preço que eu acho digno para o trabalho. Claro que eu sei que eu não sou nenhum Romero de Brito, nenhum Van Gogh, nenhum Leonardo da Vinci, meu trabalho não vale tanto assim, certo? Mas dentro do contexto do mercado profissional de grafite, de artes, eu cobro dentro de um padrão do patamar que eu tô, né? Também não vou cobrar igual a galera vende na feirinha baratinho, não vou cobrar esse valor, mas eu tento sempre também reconhecer quanto que eu estudei, quanto que eu paguei pelos meus estudos e trazer um pouco desse retorno, porque eu acho que isso é justo e é parte digna de qualquer profissional. É uma barreira isso, Ale, porque eu percebo o seguinte, eu tomo como referência ao país que eu moro, né? A gente tem uma cultura de não valorizar, ou de não valorar, melhor, não saber dar valor àquilo que é uma propriedade intelectual. Aquilo que tu cria para o outro não tem valor muitas vezes, né? Então, por isso a gente recorre muitas vezes à pirataria, a você não querer ter um programa correto no teu computador em casa, você não valorizar uma arte que é feita, porque na cabeça de quem não entende, qualquer um faz, isso aí não é bem assim. É uma barreira de fato, ou é só a percepção de quem está de fora como consumidor, mas quem vive isso encontra essa dificuldade? Eu vou ampliar um pouco, porque eu acho que essa não é uma barreira só para a arte. Essa é uma questão econômica do nosso país, certo? Qualquer produto, qualquer serviço, hoje você cobra um preço e as pessoas acham caro, né? Acham caro por quê? Porque a gente não tem dinheiro. A verdade é essa. O brasileiro ganha pouco. O trabalho ele não é valorizado. E a gente paga imposto, caríssimo sobre tudo, e o dinheiro não rende, e a verdade é essa. Então, a gente cobra caro? Não. A verdade é que o brasileiro não tem dinheiro para comprar arte, para consumir arte. Assim como outras coisas. Então, a gente faz escolha na vida, o que é que a gente pode ter, o que a gente não pode não ter. E entre o feijão e o arroz e a arte, as pessoas vão dar preferência ao feijão e arroz e não à arte. Porque é essencial para ele viver, é uma necessidade básica. Comprar uma roupa, comer um feijão, comer um arroz. A arte não, a arte é uma coisa de desejo, assim como você tem um iPhone, você pode comprar qualquer celular, vai funcionar, vai fazer a ligação. O serviço dele é o quê? É ligar. Qualquer um funciona? Funciona. Qualquer um baratinho vai acessar a rede social? Hoje em dia, sim. Então, por que eu tenho que ter um iPhone? É por status. Status é desejo. Então, a arte se torna isso, se torna um objeto de desejo nesse sentido. Então, só tem um objeto de arte quem realmente aprecia, gosta e tem como pagar para ter. Ou fazer para ter, né? Então, a gente fica como artista muito restrito ao público consumir e comprar aquele trabalho. Então, muitos artistas se tornam artesãos para vender coisas que possam produzir na quantidade maior, que se tornem baratas, para ter um ganha-pão ali. Margem de lucro, né? De lucro, ou ganhar todo dia por aquilo ali, sabe? Mas a arte, se você ser reconhecido como artista e ganhar bem por isso, é você ser Neymar, é você, sabe, ser 1 em 1 milhão. Dentro desse sentido ainda, Ale, mas talvez isso também não implique numa situação, e eu vejo muitos intelectuais falando sobre isso, que às vezes o movimento cultural como um todo, a cultura, a arte como um todo, ela não é valorizada porque ela também não é colocada nesse mesmo pacote do arroz e do feijão. Claro, a gente está falando sobre comida, sobre sobrevivência, mas um povo sem o acesso à arte, sem acesso à cultura, sem acesso à música de qualidade, também não é um povo fadado
a viver, ou melhor, sobreviver apenas? Concordo plenamente. Eu acho que, como eu te falei, a arte ela abre nossa mente. A criatividade, se você observar, para você sobreviver, ela é importante, né? Se você for criativo na hora de fazer alguma coisa, de resolver um problema, você é o resolvedor. Você é o solucionador de problemas. Às vezes as pessoas não conseguem se dar bem no seu trabalho porque não conseguem resolver, não tem criatividade para resolver com pouco. E eu acho que o fato de a gente às vezes ter pouco para trabalhar e fazer algo grande com pouco, aquele chamado fazer uma limonada com 2 limões, né? Isso torna você usar a sua criatividade, isso faz você buscar essa criatividade para resolver esse problema. Então, a criatividade musical, a criatividade poética, a artística, enfim, em geral, se a gente souber usar ela para outras coisas, também enriquece e cresce, faz a gente pensar, faz a gente questionar, né? Faz a gente aprender. E claro que a sociedade brasileira ela tem sido desprovida. A sociedade, vamos colocar num plano geral, né? A maioria. Porque sempre teve aqueles pequenos círculos que sempre tiveram acesso à arte, né? Que iam para os teatros, que vão aos teatros, que vão aos museus, que era só um espaço para essas pessoas, de certa forma feita para essas pessoas. Então, acho que essa parte de ignorância, de não discutir, de não enxergar, de não usar a criatividade, de não saber que você pode resolver aquilo de outra forma, não estimular essa parte do cérebro, eu acho sim que é muita verdade do que você falou, que as pessoas ficam ignorantes de certa forma, né, de ignorar os assuntos, os temas, e ignorar de certa forma esse crescimento artístico que cada um poderia ter dentro de si, não às vezes como fazedor, mas como absorvedor de arte e de cultura, né? A gente tem, por exemplo, assim, dentro do hall das artes, algumas que são de acesso um pouco mais fácil para o público em geral. Eu digo não só de acesso de compreensão, mas de acesso mesmo, por exemplo. A arte cênica as pessoas têm acesso dentro da televisão, ou teatro muitas vezes. É um pouco mais acessível para que essa pessoa possa consumir por meio do cinema. A música também, né, acredito eu. A literatura, nem tanto, principalmente porque nós temos um povo que não gosta de ler muito. Quem não lê, não produz aquilo, penso eu, como deveria produzir, né? Mas eu acho que a tua arte, por exemplo, a arte plástica, ela é mais nichada nesse sentido. As pessoas até admiram, né? Veem, acham bonita, ou quando você produz alguma coisa e tal. Mas aquilo é um pequeno grupo, como você falou, né? É um grupo que, assim, que tá ali, que consome aquilo ali e que toda vez que ele puder, ele vai continuar consumindo aquilo ali porque, de alguma forma, eu acho que a arte como um todo faz isso, mas quando você possui esse poder e que você pode consumir aquilo ali, aquilo te afaga de alguma forma, porque não é só a cor que você coloca na textura, não é só um desenho que você faz, é como você falou há pouco, é aquilo que expressa, e quando expressa alguma coisa, atinge alguém de alguma forma. Eu costumo falar que a arte ela não é só você misturar elementos, traçar pontos, linhas e colocar cores ou texturas. A arte não é só sobre isso. É sobre a inspiração, é sobre o artista, sobre o ser dele, o que ele quer expressar, o que ele quer falar. Então a gente sempre tenta colocar um pouco do que a gente acredita, do que a gente acha belo, né, de procurar se tornar o mais próximo possível dessa coisa da beleza, porque eu creio que é um desafio para a gente, na verdade, né? Você vê que tem coisas maravilhosas criadas aí por Deus, você vê a árvore, como é perfeita uma árvore, né? Tantas cores ali, as texturas que ela tem em uma única árvore. E se eu for retratar uma árvore, em 5 minutos eu vou fazer ela de um jeito. Se eu passar 1 hora, eu vou fazer de outro jeito. E se eu passar 10 anos, eu vou fazer de outro jeito. E isso mexe comigo também, porque eu vejo essas mudanças de minha forma de ver, tanto nesse tempo como dessa visão que é modificada. Então eu fico pensando, caramba, como não absorver isso, entender isso e como as pessoas enxergam isso que aconteceu comigo, né? Eu acho que para o público é mais diferente, mais difícil de entender essas especificações, esse amadurecimento do artista. Até às vezes eu acho que de saber o quanto é caro o material de arte. Você vê aqui em Recife mesmo,
Se você for comprar uma lata de spray, você vai comprar por R$28 uma lata de spray e ela só vai preencher 1 metro quadrado. Aí você vai calcular... Bem utilizada, né? Bem utilizada. E aí você vai calcular um muro enorme para você preencher, aí você vai dar o preço para o cliente no final de quanto vai custar aquilo ali. E aí ele acha caríssimo aquele trabalho de arte, né? Que é, respondendo a sua pergunta, as pessoas não entendem, né? Mas o material em si é caro. O material às vezes é difícil de achar. A gente vai aqui na loja de tinta em Recife e não consegue achar as cores que a gente quer. Às vezes a gente tem que adaptar para o que tem no mercado. Porque se eu for pedir pela internet, daqui que chega e viabilizou o projeto, né? O cliente já passou o timing de fazer, perdi o cliente. Então a gente tem que também se moldar para fazer essas coisas. E as pessoas às vezes não sabem o quanto é caro. Não é só o trabalho minucioso que eu te falei, que a gente não consegue entregar muito ao mesmo tempo. Então a gente tem que ganhar bem no trabalho. Por quê? Eu não vou conseguir fazer X obras no mês. Eu consigo fazer poucas obras no mês. Eu tenho que me sustentar, eu tenho que viver minha vida o mais confortável possível. Então por isso se torna caro. Eu não produzo muito. Tudo que eu produzo pouco, se a demanda, né? Então tenho que cobrar mais caro por aquele valor, né? Por aquele trabalho. E o cansaço físico é enorme. O cansaço físico você para pensar, imagina sim. Você pintando, levantando, abaixando, se esticando, não sei o quê. Isso aí no fim do dia a pessoa tá acabada. Por sorte, eu tinha voltado para academia quando eu voltei a grafitar, pegar trabalhos grandes. Por sorte. Porque senão não ia aguentar não, porque é muito cansativo. Subir escada, descer escada é como se você estivesse fazendo milhares de agachamentos durante o dia inteiro. No sol quente, que você sabe, quando a temperatura está quente, você está exposto a ela. É mais desgastante ainda, né? Você transpira mais, você cansa mais. O sol, ele te deixa enfadonho, né? Te deixa cansado. Então, enfada mesmo você. Então, realmente, fazer uma atividade física ajuda muito o grafiteiro. O cara também é um atleta lá dos muros. Mas, enfim, é isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, até querem ter as obras dos artistas, até querem comprar. Elas só não têm dinheiro, às vezes, para comprar. Porque, como eu te falei, não é uma coisa que é feita só para rico, não. É porque a gente também precisa ganhar, pagar contas, não consegue produzir muito no mês. E as pessoas, às vezes, não entendem isso e querem que a gente faça barato para que eles possam consumir. Mas isso pra gente já é barato, porque o material é caro, toda a dificuldade que eu acabei de falar, o cansaço que é grande, a gente não consegue fazer vários murais no mês. A gente tem um limite, né? Você falou sobre aquilo que tua arte expressa. O que a Ale Lopes expressa na arte dela? Os amores, desamores, frustrações, satisfações, o quê? Amores é um tema bom, né? Eu costumo falar que eu acho que meu trabalho é muito alegre, né? Eu costumo usar bastante cor. Eu gosto desse tema da alegria. Eu gosto de trazer alegria para as pessoas, né? Mas eu acho que é mais sobre... Eu falo mais sobre aquele momento do que eu tô querendo fazer. Eu sou muito de vestir a camisa do que eu quero, né? Do que eu quero representar agora. E também eu não sou aquela artista que quer se definir por algo. Como eu te falei, eu acredito que a gente está em mudança, está percorrendo esse caminho, e eu não me sinto à vontade de estar fazendo a mesma coisa sempre. Eu sou inquieta em relação a isso. E eu também sou muito curiosa e estou sempre nessa questão de fazer as coisas que eu quero e que eu estou afim naquele momento. Nem sempre essa inquietude, né, me deixa fazer a mesma coisa. Então, diferente de muitos artistas que ficam fazendo as mesmas coisas sempre, eu não sou essa pessoa. Eu faço dentro buscando as cores, trazendo um pouco disso para a minha idade, mas eu não sou essa pessoa que você vai ver daqui a 10 anos fazendo a mesma coisa. Eu pretendo estar fazendo coisas diferentes. Além, você fala muito da grafitagem, mas que outras técnicas você costuma utilizar na tua arte? Eu uso muito da parte de design. Eu acho que uma coisa que eu tinha muita dificuldade antes era a composição. E que é uma coisa para mim hoje é essencial no trabalho. Você pode se destacar muito como artista quando você começa a entender sobre composição, como compor uma obra, os elementos, dialogar a mensagem que você quer passar, emocionar as pessoas com aquilo. Qual a mensagem que você quer passar com aquela obra que você está fazendo? A ideia, o tema, você conseguiu retratar. Então, eu acho que quando eu comecei a estudar design e publicidade, me ajudaram muito a entender isso, né? E começar a usar isso no meu trabalho. Então, quando eu crio,
eu já sei o que eu quero passar. Então, meu segundo ponto aí é entender como compor isso e passar essa mensagem. E tem uma coisa que eu faço que é muito engraçada, que lá em casa eu fico mostrando para todo mundo. Isso aqui te passou o quê? Eu quero saber, não é só sobre mim, eu quero passar uma mensagem. Então eu quero saber se essa mensagem foi até as pessoas. Então eu tenho muito disso, eu mostro para o cliente antes, eu quero ver se chegou ao que ele estava querendo mostrar, porque quando é um cliente que é um espaço dele, ele quer passar alguma coisa ali, o espaço ele fala sobre alguma coisa, né? Então, se é um estudo de fotografia, ele quer falar sobre fotografia, vamos supor. Então eu tenho que passar algo sobre fotografia. Então não é sobre só o que eu quero fazer nesse momento. Quando é o que eu quero fazer, eu faço um quadro e aí eu mostro, a pessoa se agradou, ela vai lá e compra. Então ela está comprando o que eu quis fazer. Mas quando é o que ela quer fazer, eu tenho que pensar por outro viés. Dentro da área existe, não vou dizer nem preconceito ou rixa, coisas desse tipo assim, porque, por exemplo, existem vários tipos de arte, né? Você tem lá atrás do renascentismo, enfim, e aí você chega até a arte abstrata, que muita gente, se para muita gente a arte é complicada, a arte plástica é complicada, imagina abstrata, porque retrata muito isso, assim, é o sentimento único que o autor, que o artista está expressando naquele momento, naquela aura ali. Existe diferença quem faz esse tipo de arte, que é diferente da tua, tu olha assim, bem, não é minha praia, ou tu também engendra um pouquinho por esse caminho? Cara, tem muita treta. Tem muita treta. Só que é uma treta que não é só das artes, não é só do grafite, eu acho que é toda a profissão. Então, não é sobre o meio em si, né? É sobre pessoas. Né? Tudo é sobre pessoas. É sobre pessoas, É sobre como as pessoas vão usar de uma fala que às vezes não é coerente, que às vezes vai entristecer o amigo. Às vezes não é nem por maldade, né? Às vezes é por falta mesmo de jeito, né? E a gente tem que lidar, hoje em dia eu amadureci muito isso, nem sempre foi assim, eu já ficava emburrada, ficava com chata quando falava meu trabalho assim, que não gostava, sei lá, eu ficava com raiva, emburrecida. Mas hoje eu amadureci isso, eu entendo que, era o que eu queria fazer, se não agradou, paciência. Mas rola muito, acho que qualquer profissão, e a gente tem que saber meio que saber perdoar e saber lidar com isso, amadurecer mesmo, entender que as pessoas vão sentir diferente, vão se emocionar diferente, vão achar diferente, cada um tem sua ideia, e acho que o respeito em si é o principal, a gente tem que respeitar a opinião do outro. Às vezes não vale a pena discutir, porque você tem suas ideias, sua filosofia, sua modo de ver o mundo, de enxergar o mundo e de viver sua vida, eu tenho a minha. Se você acha prudente se impor o seu sobre mim, certo? Eu posso recuar ou ficar discutindo com você incansavelmente, né? Tem pessoas que eu não me desgasto, porque eu vejo que não adianta, é desgastante, não adianta. Então eu prefiro me abster da discussão e não participar. E muitas coisas eu não participo por conta disso. Em um momento que a gente vive de tanta discussão, de tanta briga, enfim, se as pessoas seguissem talvez um pouquinho mais da filosofia, as coisas seriam bem diferentes atualmente. Tem que ter muita sabedoria para saber expor suas ideias. Como no banquete de Platão, as pessoas estavam ali na filosofia discutindo assuntos, temas, dos mais diversos, para tentar chegar a um silogismo, de certa forma, uma lógica. Ao final, respondemos todas as perguntas, chegamos ao fim desse questionamento, então foi decidido aqui nessa conversa que o resultado final é esse, né? Quando você vai para uma discussão, das pessoas se agridem, né, então desrespeitando umas às outras, eu acho que é o momento de parar. Quando a gente não tem sabedoria nem maturidade suficiente para fazer algo, eu acho que é melhor a gente não fazer. Ou faz sozinho em casa, fica na tua cabeça lá discutindo isso incansavelmente, pensando sobre o assunto. Mas para fazer isso em público e denigrir as pessoas, eu acho feio. Logo no começo da nossa conversa, eu falei que você está ajudando a colorir o Recife. Quais são os pontos que hoje tem a assinatura de Ale Lopes? Olha, eu fiz agora recentemente a Fundação Sescone, Secosne, que fica aqui na Madalena. Foi um mural bem grande, eu tive muita alegria em fazer. Quando eu apresentei o projeto, eu fiz algo que, ao meu ver, não tinha sido feito ainda por ninguém aqui nenhum artista aqui em Recife.
Então eu trouxe um trabalho, acho que único para lá. Eu trabalhei com formas abstratas, que eu gosto muito, trouxe cores alegres. Eu não defini no personagens olhos, boca, orelha, nada. Eu queria que fosse, como é um espaço educativo e de trabalho social, eu quis trazer algo que as pessoas pudessem montar. Quem são essas pessoas que estão ali? São crianças que vão estudar, que vão aprender sobre capoeira, sobre música, sobre línguas, sobre informática. Então eu queria que as pessoas sentissem essa coisa da educação ao ver o mural, pudessem brincar com essa coisa de montar as peças ali para enxergar os personagens e estimulassem a criatividade dessas pessoas, a mente dessas pessoas que estão observando, para que elas sentissem a alegria que eu sempre passo ali, nas cores, nos formatos que eu coloquei. Está tudo sempre presente nos meus trabalhos, cores e formatos são as coisas que eu quero representar dentro do meu trabalho, da minha identidade visual. Mas em relação a esse trabalho eu fiquei bem feliz e foi muito prazeroso também estar fazendo e as pessoas me pararam e dizer, pô, tá ficando muito massa, tá legal. Então eu passei uma semana lá, indo todo dia fazer. E todo dia que eu parava, assim, podia ter terminado antes, mas eu parava muitas vezes, obrigado, para agradecer, para ser gentil com as pessoas, né, que são as pessoas que estão abraçando aquilo ali, que estão te elogiando, estão abraçando o teu trabalho, gostando do que você fez. E o principal que eu falo que são 3 alegrias. A primeira é de você ser aprovado pelo cliente, né, tua ideia. A segunda é de você finalizar o trabalho. E a terceira é do teu cliente, das pessoas que estão vendo, abraçarem e dizer, pô, ficou massa, né? Então, são essas 3 alegrias que um artista tem dentro do processo. E esse foi o último trabalho que eu fiz, né? Hoje mesmo eu já comecei o Espaço do Bem, que é uma casa lá na Estado de Belém, que vai acolher pessoas que vêm dos interiores, que estão com pessoas hospitalizadas para serem cuidadas, mas não têm onde dormir. Então, eu comecei a trabalhar hoje nesse espaço. Na própria Estado de Belém, tem a Igreja de Belém, que eu fiz um trabalho para Dom Bernardo, que também ficou muito legal lá, foi uma coisa que eu gostei pra caramba. Eu também uso essa coisa das cores, dos formatos, é uma coisa alegre que eu levo para qualquer trabalho que eu faça. Tem também no TIP, a gente fez um trabalho grande lá, eu fiquei pendurada uns 8 metros no andaime lá, com equipamento de segurança, tudo certinho, mas foi um trabalho que eu tive muita felicidade de fazer, fiquei muito feliz, que eu queria falar sobre a cultura pernambucana, e eu acho que dentro desses formatos e formas eu consegui passar essa mensagem para quem fosse passar por lá, né, e ver o trabalho. E teve também o Morro da Conceição. Acho que você não trabalhou sozinha lá não, né? Foi um grupo de artistas. Na verdade, foi eu e o velho que foi convidado, que é o Tiago. O Tiago tem um trabalho bem legal, o personagem que ele faz. E a gente tinha, acho que 4 dias para entregar. A gente também teve a ajuda do pessoal da comunidade, o Galego é um morador de lá do bairro, que prontamente ele chegou na gente e se propôs a estar ajudando, foi bem legal. Esse tipo de trabalho é um trabalho que eu fico muito feliz de fazer, que é aquele trabalho que você transforma. Como é que é isso? Você chega num lugar, tipo, tá tudo meio cinza ou sujo, né? E aí eu acho massa esse trabalho da prefeitura. Eu sei que tem essas coisas políticas aí rolando, mas esse trabalho em si, de recuperar o espaço público, né? Que é onde a gente transita, a gente vai e vem, e fazer uma calçada e sinalizar a pista, pintar os muros, dar uma cor na praça, é fantástico. Eu acho que é tudo... Até aumentar algumas áreas algumas áreas públicas, assim, né, de convívio público, no meio do asfalto, você pintando ali, você... Deixar mais confortável, trazer mais humanidade, afetividade, né, alegria para o espaço. Eu acho que falta muito disso em todos os lugares, e sempre que a gente dá um passo para fazer, eu acho que é um avanço. Eu costumo falar que a gente sozinho, a gente não é nada, mas a gente junto, a gente consegue fazer muita coisa. Então, eu acho que se a gente se unir, eu acho sim que não só Recife, mas Pernambuco em geral, se a gente brigar menos e se unir mais,
a gente pode fazer grandes coisas. Agora, essa coisa individualista, né? De briga e de ser melhor, eu acho que isso dificulta. Eu acho que você tem que tentar ser o mais bom possível, mas quando você se torna essa pessoa que se acha o melhor e que acha que sozinho vai fazer a transformação e vai chegar lá, eu acho que é a grande barreira para o crescimento em geral. Então, acho que todo mundo tem que trabalhar por esse desenvolvimento, e esse tipo de trabalho de dar vida para os ambientes é um trabalho que me faz muito feliz por não só estar mostrando minha arte, mas por ter feito parte daquela transformação, ser uma ferramenta útil, né? De estar servindo a cidade, de estar fazendo algo com o meu trabalho diferente, de social também, de certa forma, né? Porque é um meio que todo mundo convive ali e transita por ali. Então, esses trabalhos nesses ambientes públicos me fazem muito feliz por esses momentos, não só de estar com as pessoas e receber esse feedback, não só de ser esse objeto de transformação, de mudança junto com eles, mas de estar fazendo também por minha cidade, né? Que é o lugar que eu amo de coração. Então, me traz muita felicidade quando a gente começa a fazer essa mudança. Imagina, né? Você começa algo do nada e de repente eu criei ali, eu transformei aquele ambiente e as pessoas estão gostando de conviver ali agora por conta disso, né? Tipo, você foi uma ferramenta que participou ali. Isso me traz muita felicidade. Imagino. A boa arte, ela é inspiradora. Como é que é para você saber que você é referência tanto para outros artistas quanto para quem está começando agora, quem talvez nem entenda muito o que é a arte, mas que vê em você algo que vale a pena se inspirar? Cara, eu ainda não me acho essa pessoa tão assim não, mas uma coisa que eu levo a sério é que eu quero sempre dar o meu melhor. Então, se isso for inspirar algumas pessoas, que massa, né? Porque eu tô tentando fazer o meu melhor. Mas eu acredito que se alguém admira o meu trabalho, se gosta do meu trabalho, eu vou estar sempre tentando não desistir, tentando fazer o meu melhor para que todas as pessoas possam também se espelhar nisso de certa forma e não desistir também, né? Continuar. Eu quero ser essa voz de mensagem positiva para as pessoas, é isso que eu quero com o meu trabalho, trabalhar essa questão não só da beleza e da alegria, mas ser essa pessoa que traz essa positividade na vida. Ser otimista nas coisas, ter esperança, né? Então, se for isso, se as pessoas admirarem e tiverem inspiração no que eu faço, eu vou tentar sempre continuar fazendo o melhor que eu possa. Entre altos e baixos, idas e vindas, hoje você se estabelece um pouco mais como artista plástica, consegue viver um pouco mais da tua arte, administrar a tua vida financeira diante do teu conhecimento técnico. Sim. Como é que tu projeta daqui para frente? Cara, agora mesmo teve uma demanda muito grande de trabalho para mim, que foi desses comitês, né? Eu fiz uns 4 comitês de partidos diferentes. E, assim, eu não tenho nada a ver com política. Eu sou um artista que faz seu trabalho. Tinta, no caso, né? Só não pode errar tinta. Não. Mas aí, tipo, eu fiz bastante trabalho. Foi... Acho que, como eu te falei, a gente tem que profissionalizar a coisa e dizer, pô, tá tendo uma demanda no mercado. Tá tendo uma demanda. É saber aproveitar aquele momento. Aproveitar aquele momento. E o que eu observei é que alguns grafiteiros, né, foram vender o seu peixe. Outros não. Cara, tu tá vendo um negócio ali que tá todo verde ou azul ou vermelho. Por que tu não pega teu portfólio, tira uma foto do lugar, cria um layout, chega lá para o pessoal do marketing e faz, isso aqui vai chamar mais atenção. Tenta vender o teu produto. Saca? Então, eu acho que é sobre isso, é sobre você aproveitar o mercado. Então, hoje eu tento amadurecer cada vez mais essa parte de vendas mesmo, de marketing. E tem um trabalho que eu estou começando agora, que é de marketing, que eu estou fazendo, tentando pegar um número de empresas para estar fazendo marketing digital mesmo, certo? Porque aí é uma coisa que eu faço em casa. Hoje eu estou tentando não trabalhar mais como CLT, né? Eu não tenho como depender só de arte, como eu te falei, é uma coisa que hoje eu tenho uma demanda grande. O mês que vem eu não sei se eu vou ter, sabe? Então eu tenho que ter um outro aparato
para estar ganhando verba. Então, eu acho que é muito arriscado para o artista hoje que não tem a estrutura necessária para ter seu ateliê ou realmente viver de arte, dedicar todas as balas para uma coisa só. Tem que ter mais de uma fonte de renda, né? Mais de uma fonte de renda. Inclusive, acho que não é só com artista. Hoje Não, em dia, e muita gente está hoje optando por isso, né? Tem muitos artistas que eu vejo fazendo isso, né? Os caras que grafitam, pintam os quadros, mas fazem umas camisas também, mas faz tatuagem, tem seu estudo de tatuagem. Ou tem uma lojinha para vender tintas, sabe? É isso. Acho que você não pode esperar que vai ter um mercado, né, esperando por você para pagar o que você quer, quando você ainda não é procurado. Então, eu estou tentando trilhar esse caminho de ser realmente reconhecida, de formar esse nome, de melhorar, me aperfeiçoar. E de lado, assim, eu vou fazendo meu trabalho publicitário, de marketing, vou ganhando meu dinheirinho e tentando crescer, né, com isso. Como todo mundo, todo brasileiro, matando um leão todo dia. Bem, criatividade para você não falta. Não, com certeza. Acho que eu fui bem abençoada, sou bem criativa. Isso é muito importante também. Sim, sim. Ale, e quem quiser ver um pouco mais do teu trabalho, quem quiser ter acesso, quem quiser te contratar, por exemplo, como é que faz? Bom, quem quiser contratar pode estar na minha rede social. Eu acabei de ser hackeada agora, tô tentando resolver o problema. Mas o meu Instagram é Ale Lopes Arte, né? E também tem o Ale Lopes Design. Eu criei 2, que é uma conta para fazer só a parte de publicidade, para captar cliente, e a outra para captar cliente de artes plásticas. E também pode estar falando no meu telefone, que é o 99810-8239, o DDD 81, né? E só dá um oi lá que eu respondo no WhatsApp. E quem quiser aprender um pouco com a Ale Lopes, é possível também? Hoje eu não dou mais aula, eu dava aula no meu ateliê antes, mas eu não estou mais com ateliê. Mas eu tenho dado oficinas, né? Praticamente aparece algum projeto onde eu tenho que dar oficina, e aí são nesses momentos que as pessoas podem estar aprendendo alguma coisa. É só ficar ligado lá na rede social, que com certeza tem uma postagem, uma ilustração dizendo qual é a próxima oficina, enfim, qual é o próximo encontro. Espero que em breve tenha, mas assim que tiver eu aviso por lá. Ale, massa, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por compartilhar um pouquinho da tua história com a gente. Oi, Everton, o prazer foi meu, fico muito feliz. Eu espero ter passado alguma mensagem positiva nessa nossa conversa e sucesso para todos aqui. O Papo na Boa Vista tem sido agora, né, um grande diferencial aqui para o pessoal do bairro, da comunidade, que a gente veja grandes personalidades aqui passando um pouco dessa mensagem, né, para todos os pernambucanos. Com toda certeza. Obrigado novamente. E você pode acompanhar esse episódio novamente, tanto pelo YouTube ou pelo Spotify. Até o próximo.